O programa a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores. Você cuida do seu negócio? E a Unimed Petrópolis cuida de quem faz o seu negócio acontecer. Na Unimed Petrópolis temos planos empresariais a partir de R$ 204 com 10% de desconto no primeiro ano e consultas sem carência. Sua empresa cresce, o cuidado cresce junto. Estamos ao vivo nos estúdios da Nova TV Petrópolis. Esse é mais um podcast Unimed presente na sua casa, um espaço que você já sabe. A gente se reúne para falar de saúde, qualidade de vida e principalmente da importância da prevenção. Hoje a gente vai conversar com o Dr. Miguel Cury, que vai falar um pouquinho para a gente, enfim, sobre as questões relacionadas à endoscopia, quando que você deve ir, por quê, enfim, fica com a gente porque o assunto é muito importante. Você que sofre de azia, queimação, refluxo, dor no estômago, esse programa de hoje é para você. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer receber o senhor aqui. Obrigado. Prazer é meu poder falar com as pessoas em relação a esse exame que é muito comum e ao mesmo tempo pouco entendido. Perfeito. Vou começar como sempre, você que já acompanha, de médico para médico. Eu fico aqui como um bom jornalista ouvindo. Espaço aberto para vocês. Mais uma vez, bem-vindos. Boa tarde a todos. Bom, Miguel, primeiro acho que é importante explicar para os telespectadores o que é uma endoscopia. Tem gente que não sabe como é esse exame, né? O que é uma endoscopia e, no geral, quais são as indicações desse exame? Então, endoscopia nada mais é do que um exame onde a gente vai examinar, o exame examina, obviamente, toda a parte do trato digestivo alto, que a gente chama, que é o esôfago, que é o órgão que vai ligar a boca até o estômago e a parte inicial do intestino fino, que é o duodeno. A gente utiliza um aparelho flexível que tem como se fosse uma câmera, não é exatamente uma câmera, é um chip que vai transformar aquela imagem no processador, mas é como se fosse uma câmera. E a gente vai poder filmar toda essa parte que eu falei, além de realizar biópsias se necessário, e aí hoje em dia muitos tratamentos também. O exame ele é feito sempre, ou na maioria das vezes, com uma sedação leve, que a gente chama, para o paciente ficar não necessariamente dormindo, mas mais confortável, e a gente poder ter a segurança e tranquilidade de poder examinar. Indicações iniciais são sempre aquelas que vão afetar todo esse trato digestivo alto, seja o esôfago, o estômago e o duodeno. As mais comuns, como já foram citadas, a queimasia, a dor abdominal, dificuldade de comer, tudo isso que pode ajudar o paciente a fazer. Perfeito. Deixa eu tirar uma dúvida, porque eu lembro que quando eu era mais novo, é sempre bom a gente trazer uma coisa da gente, né? Uma vez eu tive que fazer uma endoscopia e a primeira coisa foi um pavor, né? Muita gente associa isso ao pavor. Porque é um exame invasivo, como é que vai ser isso pra mim? Vai ter dor, não vai ter? Acima de tudo, nenhuma dor é limitante para que a gente possa se cuidar, né, doutor? Então eu gostaria que o senhor esclarecesse um pouco isso, ainda que seja uma coisa que pode deixar as pessoas um pouco temerosas. Não, na verdade, a endoscopia não causa dor, em absoluto. Se tem uma coisa que não causa, é dor. A sedação a gente faz muito mais pelo incômodo da passagem do aparelho. Existem muitos pacientes, principalmente os que já estão acostumados a fazer, que fazem inclusive sem sedação nenhuma. Tá? É feita um acesso venoso, a gente fala que é um exame pouco invasivo, mas ele não deixa de ser invasivo, inclusive por isso ele tem que ter indicações estritas, para a gente também não sair fazendo em todo mundo. Então a gente faz um remedinho na veia. O que mais incomoda os pacientes assim é um spray de anestésico que a gente faz na garganta, porque é o local que mais incomoda, que é a passagem do aparelho, logo abaixo, onde você faz a deglutição realmente, quando você engole. E depois é feito o exame e dor realmente não tem. O que alguns pacientes sentem um pouco mais, outros um pouco menos, é essa principalmente a passagem do aparelho na região superior aqui do esôfago. Mas dor realmente não tem nenhum. Perfeito. Miguel, tem uma idade para a gente fazer endoscopia, pensando em prevenção. E o que é uma endoscopia? Assim, quem deve fazer endoscopia? Pensando então, em doença, o que você pensa? A questão da endoscopia é que as pessoas, não sei se por conta da colonoscopia, que é um exame parecido e tem ganhado muita divulgação, por conta da prevenção realmente,
A endoscopia ela é um pouco diferente, não existe uma indicação de se fazer sem sentir nada. A endoscopia não faz parte de um exame de check-up, por exemplo. Claro que a gente tem casos selecionados, história familiar de câncer, pacientes que têm alguns sintomas, e mesmo pacientes jovens que têm sintomas, a endoscopia não necessariamente é a primeira escolha. Existem algumas coisas que a gente chama de sinal de alarme, que é perda de peso sem desejo, sangramento, anemia, dificuldade de comer, e pacientes com sintoma, pacientes acima de 40 anos, aí sim você faz. Mas indicar a endoscopia como a gente indica a colonoscopia, como um rastreio, não é necessário. Ok. E na indicação, quando tem a indicação de fazer endoscopia, existe uma periodicidade para se repetir esse exame ou vai depender caso a caso? Como a gente falou, também tem relação com essa questão da colonoscopia, onde a gente realmente indica uma periodicidade por conta da prevenção. Na endoscopia, realmente o exame é muito relacionado aos sintomas e aos achados. Então não existe uma periodicidade, não faço endoscopia há 10 anos, vou fazer. Se não existe nenhum sinal, nenhum sintoma, o paciente não sente nada, vai fazer só por fazer, teoricamente não existe essa indicação. A não ser que tenha, sim, fiz uma endoscopia, tive um achado que precisa de um acompanhamento. Aí sim, você tem algumas alterações, algumas doenças que precisam de um acompanhamento, mas não havendo essas doenças específicas, não tem por que você ficar repetindo, a não ser que tenha um novo sintoma ou algum quadro diferente do que existia antes. Então vamos lá, pegando essa deixa aí. Tem uma gastrite, eu tenho uma esofagite, eu tenho refluxo. Com quanto tempo eu devo fazer? Há quanto tempo eu devo fazer uma endoscopia? De quanto em quanto tempo? Então, a gastrite em si, só pelo fato de existir uma gastrite, a gastrite hoje ela é muito relacionada à infecção pelo Helicobacter pylori, que é o H. pylori, que é a bactéria que mais causa a gastrite. Fazendo o tratamento do H. pylori, sim, você tem indicação de repetir essa endoscopia, normalmente 8 semanas após o final do tratamento. E isso porque aqui no Brasil, a gente não tem muito difundido outros exames que são menos invasivos para saber se você erradicou ou não o H. pylori, que seriam sorologia, teste da ureia expirada, onde você não precisaria fazer uma endoscopia só para saber se tratou H. pylori. Fora isso, a gastrite em si, caso não tenha piora ou haja melhora, não é indicação. Existe um tipo específico de gastrite, a gastrite autoimune, a gastrite atrófica, e essas sim, elas precisam de um acompanhamento mais estrito, porque elas têm alta relação com o surgimento de câncer. Então aí sim, dependendo do que você achar nessa atrofia, você precisa repetir com 6 meses, com 1 ano, mas isso vai depender muito das biópsias do que foi achado. Esofagite, em tese, não houve piora do quadro, houve melhora, em tese não há por que repetir. O problema é que a gente pega muitos pacientes que têm uma alteração mais crônica e que acaba que a realidade é a repetição dos sintomas. Ou porque não fazem o tratamento corretamente, ou porque tem alguns fatores, principalmente de alimentação, que não são resolvidos, e aí acaba a gente fazendo pela repetição dos sintomas, não para acompanhamento da esofagite. Exceção, aí a gente vai falar do esôfago de Barrett, que é uma alteração decorrente do refluxo da esofagite, onde a gente tem células que são pré-cancerosas, e aí sim, dependendo do que for achado, obrigatoriamente o paciente com esôfago de Barrett precisa fazer biópsia, e dependendo do que vier nessa biópsia, aí sim você precisa acompanhar até às vezes de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses ou anual, dependendo do que vier. A gente começou falando de algumas possíveis doenças, né? Que às vezes são até comuns, mas às vezes a gente desencadeia sintomas a partir da nossa conduta. Então, uma alimentação inadequada, o consumo de cigarro, o consumo de álcool. Quando realmente eu devo entender assim, não, estou com algum problema que eu, por exemplo, às vezes a pessoa bebeu demais, comeu alguma coisa errada, né? Isso pode desencadear uma dor ali, mas não necessariamente levar a uma endoscopia, certo? Certo. É difícil a gente falar isso porque, como eu falei, pacientes abaixo de 40 anos que não tenham sinal de alarme, como a gente falou, e que acaba sendo o paciente que às vezes tem essa um pouco de extrapolar da bebida, do álcool e da alimentação, em tese, eles não têm por que fazer endoscopia porque sentiu uma dor abdominal ou porque teve uma azia. A maioria das vezes, mesmo o paciente que tenha um diagnóstico clínico de gastrite, você pode fazer o tratamento clínico com medicamento. E se ele não responde a esse medicamento, aí sim você tem a indicação de fazer a endoscopia. Os pacientes mais idosos, caso tenham sintomas, acabam tendo a indicação.
Porque às vezes é um episódio de uma alimentação errada ou de alguma coisa assim que vai desencadear um sintoma que vai permitir um diagnóstico que às vezes ele nem vai procurar um médico para fazer. Entendeu? A gente tem uma linha tênue entre o fazer de mais e o fazer de menos. Costumo brincar, e é uma brincadeira a todos os que fazem isso, que o chá de boldo é o maior inimigo do médico, né? Porque às vezes a pessoa passa mal, toma um chá de boldo e nunca vai. Só que assim, o fato dele nunca ir procurar o médico acaba podendo mascarar alguma doença. A automedicação também é um grande erro, Perfeito. né? Às vezes eu entendo, por exemplo, que determinada substância ajuda ali na dor. Aí eu tomo aquela substância, evito a ida ao médico. A gente sabe, claro, a gente não deve superlotar as unidades de saúde, mas existem dores que realmente devem ser alertas. Principalmente a questão da recorrência. Porque é claro que, como você falou, uma alteração alimentar, ela pode gerar dor num dia. Mas se você repete, gera dor de novo, mesmo que tenha relação causal, que a gente chama, Sim. tem que chamar atenção. Não é o normal. Perfeito. Miguel, alguns pediatras também pedem endoscopia, né? Fazer algumas pesquisas de doenças inflamatórias, né? Do estômago e até mesmo a pesquisa da doença celíaca. Qual a idade mínima aí para se fazer uma endoscopia na criança? Não existe idade mínima, contanto que tenha uma indicação precisa. E aí os colegas da gastropediatra vão saber se isso melhor do que a gente. O detalhe é que existem aparelhos próprios que você pode usar para determinados grupos de crianças, principalmente nem tanto faixa etária, mas faixa de peso. Crianças abaixo de 10 quilos exigem uma aparelhagem própria para a realização dos exames. Por conta de tamanho, por conta de calibre da via aérea, que eu vou estar passando o endoscópio do lado da parte respiratória. Então, se eu utilizo um endoscópio muito calibroso, eu fecho a via aérea da criança. Então, crianças abaixo de 10 quilos exigem que a gente utilize um aparelho próprio. Crianças acima de 10 quilos, o aparelho convencional pode ser utilizado sem problema nenhum. Então, assim, não tem idade mínima, contanto que boa indicação. Sim. A gente já fez, e aí as crianças acabam entrando num outro grupo, que é o da ingestão de corpo estranho, que a gente acaba fazendo com mais rotineiro. Isso na urgência, né? Na urgência, isso. Criança que engole moeda, engole bateria. Então, tudo isso a gente acaba fazendo porque precisa. E não tem idade limite, mas contanto que tenha indicação, precisa. Ok. Um histórico familiar de câncer de esôfago ou de estômago. Existe uma rotina para a família? Ela tem que se preocupar com isso, fazer uma endoscopia? O que você recomenda? Diferente, como a gente falou, do câncer de cólon, esse câncer de estômago ele não vai começar do nada. Ele provavelmente vai ter sintomas prévios. De qualquer maneira, é interessante para esse grupo familiar, e aí grupos diretos, parente de primeiro grau, filhos, principalmente se eu tenho um parente que teve um câncer muito jovem, tudo isso tem relação. Aí seria ideal, pelo menos aos 40 anos de idade, fazer uma. Não viu nada? Ficar atento aos sinais, aos sintomas. Alguma coisa diferente que possa estar ocorrendo em relação à sua digestão, alimentação, algo do tipo. Qual a orientação que você dá assim, para quem está ouvindo a gente, para entender se é hora ou não de estar fazendo uma endoscopia? Principalmente, primeiro, ficar atento aos sintomas. Um sintoma novo, um sintoma diferente, principalmente para quem já tem a doença. Quem não tem a doença, quando surge um sintoma, a pessoa acaba ficando alerta rapidamente. Às vezes, quem já tem um problema acha, mas eu tenho gastrite mesmo. Mas quando você tem uma piora do sintoma, quando você tem um sintoma novo, quando você tem principalmente os sinais de alarme, emagrecimento sem desejo, perda de anemia, perda sanguínea, vômito com sangue, dificuldade de comer, tudo isso tem que chamar atenção para que ele faça uma endoscopia. E, acima de tudo, procurar um colega médico para que seja feita inicialmente uma avaliação clínica. As pessoas às vezes acham que é o exame que vai resolver a vida dele. Eu costumo falar, sem um médico para avaliar o exame, não tem por que fazer o exame. Porque esse é um papel que não tem quem interprete. Então, falando um pouquinho dos hábitos que a gente tem no dia a dia, por exemplo, tem gente que é viciada em café, então toma café em excesso. Tem gente que come e vai deitar de imediato. Tem gente que fica horas em jejum. Isso pode mexer realmente com a saúde do estômago ou desencadear alguma patologia? Então, cada vez mais a gente entende que o indivíduo é indivíduo, como o próprio nome diz. Você vai ter gente que faz jejum intermitente, que fica às vezes 16 horas sem se alimentar e não tem sintoma nenhum. Você vai ter gente que toma café o tempo inteiro e não vai ter sintoma nenhum. E você vai ter gente que toma 2 golinhos de café.
já começa, tem como, a pessoa chama que é a queimação, né? Então nós temos 2 exemplos. Uma que bebe o café o dia inteiro e Não sente nada. Eu E eu que tomo um dedinho, engoliu um É isso, tragão. então assim, não tem nada, o que tem realmente relação com possíveis alterações é etilismo e tabagismo. Isso sim tem relação. Tipo de alimentação, muita fritura, muita gordura, tem mais relação com a saúde como um todo. E a gente lembra que a própria obesidade é um fator desencadeante da doença do refluxo, mais do que a alimentação, então as pessoas acham que é o alimento. Não é. É o excesso de qualquer alimento que está gerando uma obesidade que vai gerar a hernia de hiato e o refluxo. Então, sem dizer que tem um alimento, se a gente tivesse que indicar, seria principalmente bebida alcoólica e o tabagismo. Perfeito. Outra dúvida, ao longo desses anos, né, a medicina tem passado por vários avanços. Esses avanços também chegaram na endoscopia e como que eles foram, né, avançando, por exemplo, um diagnóstico mais assertivo ou a descoberta de coisas que antes não aconteciam? Como isso chegou também nesse Então, se a segmento? gente for falar disso, a gente fica aqui o dia inteiro. Porque se tem não é puxando a brasa para minha sardinha, mas se tem uma especialidade que avançou de uma maneira absurda nos últimos anos, é a endoscopia. A endoscopia hoje, primeiro que se você for falar só de diagnóstico, você tem a endoscopia alta, que a gente tem falado aqui essa tarde. Nós temos a cápsula diagnóstica. A cápsula diagnóstica é um negócio fenomenal, não sei se todo mundo conhece. É um comprimido, literalmente um comprimido que tem uma câmera, flash e bateria. Você toma essa cápsula emite imagens, uma foto a cada 2 segundos. Caramba. Aliás, mentira, 2 fotos por segundo, que vão sendo capturadas por um receptor que o paciente fica. Então o paciente faz um jejum, vai na clínica, toma essa cápsula, fica 8 horas vivendo a vida dele normal, porque ele tem só uma alimentação mais clara para não atrapalhar. E essa cápsula permite diagnóstico de todo o intestino delgado, que até recentemente era um grande buraco negro. A gente tem a endoscopia que vai até o início do intestino fino, tem a colonoscopia que vai até o final do intestino fino, mas o meio dele não tinha como. E hoje em dia a gente tem a cápsula e tem um aparelho de endoscopia que consegue entrar pela boca e ir praticamente até o ânus. Caramba. Então, isso falando de diagnóstico, não estou falando do ultrassom endoscópio, entre outras coisas. E se a gente for falar em parte terapêutica, a quantidade de coisas que hoje a endoscopia substitui a cirurgia é algo de absurdo. Porque o minimamente invasivo, aí eu acho que pega todas as especialidades cirúrgicas, a endoscopia entrou nesse ramo e a gente consegue fazer muito tipo de tratamento hoje em dia, que antigamente precisaria de uma cirurgia, CTI, 5 dias de internação. Hoje a gente faz o procedimento que o paciente vai embora no mesmo dia. Muito bom. Sem precisar abrir a barriga. Então, realmente... E do diagnóstico que você falou, a gente tem, mesmo dentro da endoscopia, a gente tem alguns filtros de luz. Uma coisa que antigamente você precisaria usar um corante, demoraria. Você aperta um botão no seu aparelho, ele muda o filtro de luz que você está olhando e você consegue fazer diagnóstico mais preciso. Muito bom. A gente está falando aqui hoje sobre endoscopia digestiva alta, né? Então, dentro da endoscopia digestiva alta, o que você pode falar então sobre terapêutico na endoscopia digestiva? Então, em ordem alfabética ou cronológica? Porque, assim, Temos 2 horas ainda de programa? Não. a gente faz muita coisa, Divertículo de Zenker, que é um divertículo que dá no início aqui do esôfago, principalmente pacientes mais idosos, que antigamente abria o pescoço para tratar. A gente trata por endoscopia. As dilatações, a gente falou de dificuldade de comer, às vezes tem um estreitamento do esôfago, seja por inflamação, seja por tratamento de câncer, seja pelo próprio câncer. Hoje em dia a gente faz tratamento por endoscopia para abrir o esôfago, o paciente poder comer de novo. Existe a gastrostomia endoscópica, que é uma coisa que a gente faz muito, a nossa população vem envelhecendo. Então, paciente muito debilitado, muito idoso ou com Alzheimer que não consegue comer, a gente faz uma via de alimentação direto para o estômago, que antigamente era aberto, cirurgia, hoje em dia por endoscopia. Os pólipos, né? Os pólipos gástricos que a gente tira o tempo inteiro. Menos do que na colonoscopia, bem menos do que na colonoscopia, mas tem uma incidência. Esses pólipos são interessantes porque eles estão relacionados principalmente ao uso dos inibidores de bomba, os famosos prazóis, omeprazol, pantoprazol. O uso constante dessas medicações, ela é, por um lado, bom porque alivia, e por outro lado, a gente começa a ver o surgimento desses pólipos. Grande maioria deles é benigno, mas, dependendo do tamanho que ele esteja, da característica, precisa ser retirado para avaliação. Perfeito.
Vamos fazer uma pausa rapidinha e a gente volta para se despedir de você e, claro, trazer mais algumas considerações. E a gente já tem o tema da próxima semana. Fica aí que a gente volta já. Tem CNPJ? Essa é a sua oportunidade. A Unimed Petrópolis traz planos empresariais a partir de R$ 204, com 10% de desconto na mensalidade por um ano e carência zero nas consultas eletivas. Seu CNPJ pode ser Unimed por menos do que você imagina. Fale com a gente. É rapidinho o intervalo, viu? A gente está caminhando então para o fim desse podcast. Eu vou deixar aqui para vocês fazerem as considerações finais, o doutor também, e a gente já se despede. Miguel, quer fazer alguma consideração final, alguma orientação? Fica à disposição. Só lembrar que a endoscopia ela é um exame invasivo. As pessoas às vezes banalizam muito a realização da endoscopia, mas ela é um exame invasivo, você tem sedação, você tem passagem de um aparelho próximo à via aérea, então ele tem que ser muito bem indicado. É melhor fazer uma endoscopia bem indicada do que uma série de endoscopias desnecessárias só para saber o que eu tenho, ou para fazer um check-up, ou porque eu tinha gastrite. Então, uma endoscopia bem indicada é melhor do que uma sequência de endoscopias mal indicadas. Doutora Rosane, suas considerações? Agradecer a presença de todos e dizer que semana que vem estamos de volta com mais um assunto importante para você e para sua família. É isso, e eu falei que eu ia trazer o tema, então a saúde digestiva continua sendo a nossa pauta e aí a gente vai estender o assunto para a infância. Fica ligado que segunda-feira, às 5 da tarde, a gente está por aqui. E é claro, agradecer o seu carinho, a sua audiência. Manda lá as suas dúvidas e as sugestões de pauta para o presente na sua casa, @unimedpetropolis.cop.br. Semana que vem a gente está de volta para bater mais papo e trazer mais prevenção para sua casa. Até lá, tchau, tchau. Você cuida do seu negócio? E a Unimed Petrópolis cuida de quem faz o seu negócio acontecer. Na Unimed Petrópolis temos planos empresariais a partir de R$ 204, com 10% de desconto no primeiro ano e consultas sem carência. Sua empresa cresce, o cuidado cresce junto.